Boa noite, meus queridos. São 20h58. José já está aqui conosco, né? Meu amigo, pastor José. Enfim, já estamos iniciando essa live de hoje. Vamos falar sobre psicossomática, né? Falar sobre esse comportamento que somatiza no nosso organismo, né? Que somatiza no nosso corpo. Já estou aí aguardando, né? O nosso querido doutor Messias, né? Que vai estar conosco aí, já está entrando aí, né? Mas, enfim, está tendo um pequeno probleminha ali. Já está conseguindo me ouvir? Eu estou tendo problemas com a sua conexão. Ok, colocar aqui para ele. Tendo problemas com a sua conexão. Tente outra vez. Ok. Beleza. Bom, enfim, hoje nós vamos receber o Dr. Messias e vamos falar sobre essa coisa da somatização, né? Aquilo que traz para o nosso organismo, na verdade, né, sobre os problemas psíquicos, né? Psicológico, né? Que atinge a nossa psique e que naturalmente traz aí para o nosso corpo, para o soma, né? Então, grego, a palavra psique ou psicológico, né? Que traz para a soma, para o corpo. E aí nós vamos falar sobre isso, sobre a psicossomática ou a somatização, né, desses comportamentos aí, né? Enfim, o meu amigo Messias ainda está tentando aqui entrar, né? Enfim, mas a gente já vai conseguir aí já. Enfim, bem legal a gente entender isso, porque nós temos diversos problemas no nosso organismo, né? Aí no aparelho digestivo, no aparelho circulatório, no aparelho respiratório, no aparelho endócrino, né? No aparelho reprodutor, no aparelho locomotor e no sistema nervoso, né? Então a gente vai entender isso aí, como que funciona essa coisa do nosso organismo, né? José, dá um like aí para poder dizer que está chegando bem, que você está ouvindo bem, né? Enfim, né? Me dá um ok para a gente poder saber que está tudo ok aí. Comunica comigo, por favor, porque o doutor Messias está tendo um pequeno problema ali, mas enfim, né? Só estou aguardando ele me responder aqui pelo WhatsApp, né? Ok. Aguardando aqui a conexão dele de novo. Ok. Tá excelente, meu filho Juan Bassani. Bacana, meu filho. Beijão no coração para você, te amo, saudades. Meu filho que mora lá no Espírito Santo, né? Vou colocar aqui para ele. Tente outra vez a conexão, né? A conexão, para que ele tente entrar outra vez. Bom, é bem interessante a gente entender isso, né? Porque o corpo, ele é um sistema e naturalmente nós temos aí essa coisa, né? Na verdade, né? Do comportamento. A gente vai ter aí alguns pensadores, né? José respondeu lá, áudio e vídeo tá ok, né? Ele está dizendo que está vendo e ouvindo o senhor, ok, mas eu não estou conseguindo vê-lo, né? Eu vou pedir ele para poder sair e entrar outra vez, então. Então, Messias, já que você está conseguindo me ver e ouvir, né? Deu um problema aqui na sua conexão, ok, obrigado. Aí tente de novo, ok, que será legal. Então, gente, isso é interessante, a gente entender essa coisa do nosso organismo. Tem algumas linhas, alguns pensadores que vão dizer que, na verdade, não tem como você separar, né? Ou seja, o comportamento, o psicológico do corpo. Naturalmente, isso é muito interessante a gente entender também, né? Porque essa coisa da separação, ela é muito complicada. Porque quando você vai para um hospital,
né? Você vai aí para um sistema de saúde, né? Procurar uma ajuda médica, né? Uma ajuda clínica, né? Por causa de algum problema que você está tendo, ali muitos médicos vão fazer a separação, né? Ou seja, né, vão dizer, né, que, deixa eu mandar um outro convite aqui para o Messias, vão dizer que, na verdade, esta pessoa está tendo um problema no corpo, ok. Só que aí esquece, né, que esta pessoa ou este ser, né, ele é um ele também tem um psicológico, né? E como que funciona esta coisa, né? Esta coisa do psicológico, né? Como que funciona esse comportamento? Deixa eu dizer para ele aqui que eu enviei. Messias, eu estou tendo problema com a sua conexão. Eu te enviei outro link lá agora. Tenta por esse novo link que eu te enviei aí, né? Te enviei um novo link. Né? Enfim. Ok, ele já está saindo, entrando, Daiane Corrêa, minha paciente também entrando ali. Então, a pessoa vai hoje para um médico, né? Eu recebo muitos pacientes que vêm de consultas, né, de diversos exames, de uma bateria de exames, e aí, então, essa pessoa, ela, chegando ali, o médico faz uma bateria de exames, e ele, literalmente, ele vai dizer, olha, não encontrei nada, o seu problema é psicológico, procura um terapeuta, procura um psicólogo, um psicanalista, né? Procure alguém que vai tratar o seu psicológico. Isso é muito interessante a gente entender. É muito ruim quando a pessoa chega ali e o médico lida somente com o corpo. Ou seja, né? O que é o médico lidar somente com o corpo? Quando o médico ele faz essa divisão, ele faz os exames, não encontra, né? Não encontra. Messias, é engraçado, está dizendo que você não está conseguindo conectar. E eu te enviei o link, não tem dificuldade, né, de conexão, deve ser alguma coisa aí com o seu aparelho. Tente conectar pelo seu celular, né? Tente conectar pelo seu celular, de repente o seu celular consiga, né? Talvez o seu computador aí não esteja conseguindo, né? Tente acessar pelo celular. Então, ou seja, muitas vezes o médico ali, ele vai olhar somente para o corpo, né? E vai dizer, olha, eu não, o seu problema enfim, né? Esse, ou não é esse, ou eu não encontrei nada, e não encaminha aquela pessoa, ou não olha aquela pessoa como um todo, né? É muito interessante quando o médico ele vai ali fazer uma análise, né, um clínico geral, né, ou você procura ali um neurologista ou um psiquiatra, né? Eu acabei de receber um paciente agora recentemente que ele, né, fez um eletroencefalograma. E ali o neurologista o encaminhou para o psiquiatra com o eletroencefalograma, ou seja, não viu nenhuma anomalia, né, nessa situação do cérebro dele, o encéfalo, né, dele. Pois é, Messias, está aqui dizendo que você tentou conectar. Não dá para compreender, porque, né, não tem nada que não aceite a sua chamada, muito pelo contrário, né? Infelizmente, mas vamos tentar aí, né? Vamos tentar que você vai... O link foi enviado, não tem dificuldade nenhuma de acesso. E aí, enfim, o médico, então, encaminhou esse paciente para o psiquiatra, e o paciente, ele me procurou, né? Dizendo que o psiquiatra também tinha encaminhado ele para ser tratado. Ok, então, literalmente, o problema desse paciente não é um problema físico, é um problema psicológico, é um problema comportamental. No caso desse paciente, então, ele estava com o quê? Ele estava com a síndrome de pânico, né? Então, começamos, então, um tratamento da construção dessa questão da imagem. E, naturalmente, você vai fazer toda uma gama de investigação, né? Gabriel, meu filho, que bacana, Gabriel Bassani, né? Colocou ali, qualidade de transmissão está muito boa, né? Obrigado, meu filho, tá? Deus te abençoe. Enfim,
Então, quando você vai fazer uma investigação, eu só estou adiantando o assunto aqui até o doutor Messias entrar, tá? Porque é como se diz, né? A gente quer essa dobradinha com ele aí, e eu não estou entendendo por que que não está conseguindo, porque, enfim, está tudo ok aqui, só aguardando ele. Então, essa situação, né, do psicológico, do psique, né, no caso desse paciente, né, que ele, ok, aqui, dá só uma reguladinha no seu som, porque tá dando uma microfoniazinha. Está dando microfone aqui. Tá dando uma microfonia, baixa o som, acho que alguém está te ouvindo. Tem que ficar longe. Ei, pastor, estou te ouvindo. Ok? Ok, doutor Messias. Ok. Está conosco já. Ainda está dando a microfonia. Outro aparelho. É outro aparelho da minha esposa. Ela. Bacana. A namorada tem que estar junto, né? Aí está lá dentro do quarto, com a porta fechada, né? Porque ali ela acompanha, né? Bom, Messias, você já chegou por aí, né? Deixa eu anunciar, né? Fazer aqui um anúncio, né? Para as pessoas saberem quem é você, né? Messias, que está conosco aí, ele é presidente da Associação Psicanalítica Capixaba, né? Ele que também é diretor do Núcleo de Pesquisas em Psicanálise também lá no Espírito Santo. Ele que é doutor em psicanálise, né? Também é mestre em ciência da educação, ele que é pedagogo, né? Pedagogo, é filósofo também, é bacharel em teologia, tá? Também é um clínico didata, né? Ou seja, né? Alguém especializado aí para poder formar, né? E fazer supervisão de áreas de psicanálise. Tem também aí psicopedagogia, né? Psicopedagogo. Também, né? Tem uma especialização aí em homeopatia, fitoterapia. Então, ou seja, né, alguém que tem muito para poder somar com essa live aqui hoje, diretor-geral da faculdade, né, do Instituto Ômega, né, que é um instituto que dá aula de teologia, né, e enfim, está aí conosco esse homem de Deus, pastor assembleiano, já há uns muitos anos, né, ali no Espírito Santo, na Assembleia de Deus, está ali desde 2004, né? Compondo aquele corpo ministerial, faz parte do conselho de pastores daquela cidade. E, meu querido, você muito nos orgulha com a sua presença nessa live aqui nesta noite. Fica à vontade, então, para poder dar aí a sua saudação a essa equipe que está nos aguardando. Boa noite, pastor Miguel. Eu desejo Shalom Adonai, Shalom, que é prosperidade, é paz, saúde. Nós estamos precisando muito de tudo isso, né? E que seja uma noite abençoada a todos, de conhecimento, contribuição, para, como a nossa proposta, né, mitigar a dor humana, o sofrimento psíquico, especialmente em tempos tão atípicos como nós estamos vivendo este ano, né? Um ano que estamos procurando nos encontrar. Pessoas... O senhor está me ouvindo bem aí? Absolutamente. Está ouvindo? Excelente. Ótimo, ótimo. Satisfação podermos estar juntos e refletir, né? Esse bate-papo, conversar sobre essa temática tão necessária, essa temática que traz para todos nós uma reflexão, um encontro, né? Conosco mesmo, um encontro com a gente mesmo, né? Procurar entender, compreender melhor, né? Todos os aspectos, como se dá o processo do adoecimento, como que acontece a doença propriamente dita, por onde ela passa inicialmente, quais são as suas fases, e daí podermos, então, trazer uma contribuição, né?
Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite com o senhor. Obrigado pelo convite. O senhor que é uma sumidade, né? Foi um prazer conhecê-lo há 2 anos atrás, através do pastor Luciano, nosso amigo aqui da cidade, né? Um grande líder, né? Temos aqui na cidade. E nós estamos aqui hoje, então, trazendo aqui juntos, né? Essa contribuição. E o senhor tem muito a falar também, o senhor que é também psicanalista, administrador, né, trabalha já nas mídias sociais há mais tempo que eu, já está acostumado à transmissão, a gente está acostumado, a gente está aprendendo muito, né, nesse aspecto, né, o senhor que é constelador, né, especialista de uma larga formação em constelação familiar sistêmica, que hoje traz também uma grande contribuição às pessoas, e aprendeu aos pés de quem esteve com o fundador, com o Dr. Bert Helling, né, que foi o fundador da terapia familiar sistêmica. Então, só tem essa contribuição, a formação sua em psicanálise e tantas outras, né, psicologia pastoral, administração, recursos humanos, tudo que o senhor tem trazido aí tem sido de grande importância e a contribuição que tem dado, inclusive, né, levantando essa bandeira da infância protegida, né, junto a grandes nomes nacionais, né, doutora Damares Alves, doutor Guilherme Shelby, que tivemos o prazer de recebê-lo em nossa cidade, e toda essa equipe de amigos, de profissionais, né, de pessoas bem capacitadas que o senhor tem reunido na sua equipe. Parabéns e muito obrigado por me acolher a sua amizade aqui e estarmos juntos nesta noite. Obrigado, Messias. Na oportunidade que eu te conheci, eu estive, inclusive, aí na cidade de Aracruz para poder palestrar sobre erotização e pedofilia, né? Foi uma oportunidade, inclusive, ímpar, e em breve nós estaremos já retornando aí no centenário aí nessa cidade. Deixa eu te fazer para a gente ir direto ao assunto, né? Tem Sim. muitas pessoas que... Estou vendo aqui a Juliana Nobre, minha paciente também, que está aqui. Enfim, temos amigos, temos colegas nos acompanhando de diversos lugares. Falar um pouquinho sobre esta coisa do corpo, né? A gente sabe que o grego, né, ele fala que a psique, né, é a coisa do sentimento, do pensamento, né, a psique, né, e o soma, né, é exatamente o corpo, né? Então, o grego, ele faz essa separação entre o pensamento, o sentimento e o corpo. Então, por isso que a gente tem essa coisa da psicossomática, ou então, a gente falando mais aquilo que a gente vai falar nessa noite, sobre a somatização dessas doenças no nosso corpo. Eu fiz uma abertura aqui dizendo, né, naturalmente, que nós temos a composição do nosso corpo, o aparelho digestivo, nós temos o aparelho circulatório, o aparelho respiratório, o aparelho endócrino, o aparelho reprodutor, o aparelho locomotor e o sistema nervoso, né? E, logicamente, que não tem muito como a gente separar essa coisa, né, do que é sentimental e do que é físico, né? Porque toda doença, a gente sabe que ela acaba, né? Você falou de Bert Helling aí, né? Bert, ele vai dizer claramente, né? Ou seja, né, que aquilo que eu não falei, aquilo que eu não expressei, né? Aquilo que eu não chorei, ele vai somatizar. Freud, Lacan, né, todos os outros aí vão dizer exatamente que palavras não ditas, lágrimas não choradas vão virar tumores, né? Então, doutor Messias, né, com a sua larga experiência, fala um pouquinho sobre isso. Nós que tivemos uma formação muito próxima ali, né, com a Associação de Medicina Psicossomática, né, ali com o doutor Luiz Mariano em Brasília ali, você que conhece bem também essa linha aí. Fala um pouquinho aí para as pessoas poderem entender sobre os primórdios, esses promovedores aí da psicossomática, a somatização, como que isso funciona, como que isso lidar. Então, indo direto ao assunto, fica à vontade para poder fazer essa exposição inicial aí dentro da sua larga experiência. Ok, doutor Miguel, eu aproveito também para saudar aí os nossos amigos, né, irmãos mineiros que estão aí linkados neste momento. De São Paulo, temos amigos de São Paulo também, né, aqui do Espírito Santo, e quem sabe de outros lugares, né? Então, eu tenho aí, além de amigos, nós temos nossos acadêmicos aqui da formação em psicanálise, o percurso de formação, temos alguns amigos profissionais,
temos também pessoas que são do âmbito comunitário, né, da igreja, temos familiares, nós temos a honra, a alegria de ter alguns familiares também de Minas Gerais, daqui do estado, mais distante, o meu abraço a todos, e uma satisfação muito grande poder, a tecnologia hoje tornou-se possível, né, tudo isso, né, podemos contribuir. Isso é ótimo, né, isso é muito bom, isso é proveitoso, quando sabemos usar de forma positiva, né. Então, falando aí da psicossomática, né, esse momento que nós temos de debruçar um pouco sobre essa tópica, né, queremos introduzir, falando aqui um texto de um mestre que eu tive, né, já no final dos anos 90, para início dos anos da virada do século, né, ele, que foi meu primeiro professor de clínica psicossomática, então ele introduzia de uma forma muito abrangente, de uma forma muito agradável, expositiva, e com uma didática de fácil assimilação, né, que ele nos passava sobre a clínica psicossomática. E ele dizia, a partir de um versículo bíblico, que era, na verdade, ele entendia que era um grande fundamento, né, que podemos dizer, ele citava sempre Hebreus 12, verso 15, eu falo do pastor Edson, do doutor também em psicanálise, e Edson dizia sempre isso aí, que nem haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12, 15, né? Então, ele fala da raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então, isso tem muito a ver, lá na frente a gente vai ver com a psicossomática, tá? E a gente começa a falar que toda a nossa linguagem é psicossomática, né? Quer dizer que ela conhece os interrelacionamentos entre o corpo e a psique, né? A psicossomática, como o senhor já introduziu, dizendo aí, é a junção dessas duas palavras gregas, né? Psique, alma, sede das emoções, a mente, né? O soma, que é o corpo, essa interação. Então, o propósito nosso é mostrar que tudo que acontece no corpo do ser humano é a expressão do padrão correspondente à informação, ou seja, é a condensação da imagem correspondente. Muito bem. Então, nós falando de medicina psicossomática, que assim foi inicialmente a nomenclatura, né, da medicina psicossomática, a antiga medicina psicossomática, concernente aos mecanismos emocionais e físicos, né? Hoje é mais comum tratar da clínica psicossomática, muito mais abrangente, a clínica psicossomática, né? E os fenômenos, o que ocorre com o nosso corpo. Como nós adoecemos? Quais são os estágios da doença, né? A doença, ela dá sinais, ela avisa que ela está chegando, né? O nosso corpo, melhor dizendo, né? Não a doença, o nosso corpo, ele avisa, ele tem essa facilidade de nos mostrar que algo está errado. E melhor ainda quando a gente conhece, né, na nossa família, nos nossos amigos, pessoas do convívio, por que não dizer dos nossos clientes, aqueles que lidamos no dia a dia, para os professores conhecer os seus alunos, para o ministro conhecer os seus liderados, as suas ovelhas, e poder, com isso, trazer uma contribuição, poder já melhorar, né? Porque a prevenção, podemos assim evocar esse pensamento, que a prevenção é o melhor remédio. Prevenção é mais barato, né? Então, a prevenção do sofrimento, como se prevenir da doença, como conhecer. E para se prevenir, precisamos conhecer, né? E em psicossomática, a gente trata muito da questão do autoconhecimento. Então, esse é o objetivo da psicossomática, né? Estudar na sua inter-relação os aspectos fisiológicos e psicológicos de todas as funções que no seu estado normal, como mórbido, e associar a terapêutica, somática e psicoterápica, né? Como podemos abordar, como podemos... em outras palavras, o cérebro tem a cura. Nosso cérebro, ele tem a cura para as doenças, ou melhor, a cura está em nós, né? O nosso corpo, se nós sabemos lidar, né, mudar os comportamentos e entender o que está acontecendo, nós podemos curar a maioria das doenças, das afecções, ou pelo menos contribuir, né, para que haja essa cura efetiva em nós.
A medicina psicossomática, ela admite reconhecer que a influência dos estados emocionais, dos anseios, das desilusões, né, das paixões, dos conflitos de consciência e frustrações, as frustrações sobre diversas funções corpóreas. Então, não temos como dividir, né, fazer o ser humano, né, como um bloco monolítico. Né? O ser humano, ele é pluridimensional. O ser humano, nós somos assim, né? Nós somos um todo que se complementa. Nas ciências, nós tivemos grande avanço, né, ao construto científico, né? A humanidade tem evoluído, né, no conhecimento, a ciência tem trazido grandes contribuições para o entendimento, não só da dinâmica da vida em sociedade, das relações, mas também no entendimento das doenças, né? Como a gente consegue hoje detectar doenças, ainda estamos em desenvolvimento. Haja vista que estamos no meio de uma pandemia, algo muito sofrível, mas que já está num período, né, até um pouco mais rápido do que o esperado, já encontrando a solução, e cremos que haverá efetivamente essa solução para esse vírus aí que pegou todo mundo de surpresa, a comunidade científica, as pessoas, a comunidade médica, né, os profissionais de saúde. Mas nós tivemos na ciência muitas coisas que foram contribuição de forma positiva e algumas que também acabou que colaborando para algo que não foi muito bom, especialmente na medicina. Eu quero citar aqui, por exemplo, as grandes descobertas, todo o trabalho científico de René Descartes. Descartes foi um grande cientista, é inegável, né? Trouxe uma grande contribuição, mas quando ele traz na sua concepção, né, através do discurso do método, né, o método cartesiano, ele vai separar as ciências, né, e nessa divisão, a medicina vai dividir o ser humano em muitas partes, e essas partes ficou separada, né? Eu não estou aqui trazendo uma culpa direta a Descartes, né? Talvez a interpretação do seu discurso, o que levou depois disso, mas a ciência acabou ficando um pouco reducionista nesse sentido. Então, na medicina estuda-se muito as partes e esquece do todo. Né? E falando dos teóricos, como o senhor já disse, os primórdios aí da medicina psicossomática, né, do descobrimento dessas doenças, nós temos grandes nomes que vai tratar exatamente disso aí. Né? Nos primórdios aí, falamos Platão, né, o grande filósofo grego, que com sua grande sabedoria, espírito de observação, já havia previsto a necessidade de não separar o corpo do espírito. E ele censurava a existência de médicos para o corpo e outros para o espírito, né? Falando da psique, né? De toda essa observação, de todo os estudos, a observação psicológica. Então, não tinha como ter, segundo Platão, né, essa separação, e para ele o homem seria um todo integral indispensável. Logo surge o seu discípulo, que se torna tão grande quanto seu mestre Aristóteles, e dizia não ser possível também cindir o ser humano em alma pensante e corpo vivente. Né? Então, Aristóteles nos traz essa contribuição, no entender de que as afecções da alma se associam às do corpo, né? E que o medo, a coragem, o gozo, o amor, o ódio, quando surgem, dizia Aristóteles, nunca deixa de atuar sobre o corpo. E é milenar nessa observação e atual. Né? Sócrates também surge nesse contexto, dizendo que a sabedoria dos médicos da Trácia deveria ser atribuída ao fato de sustentarem não se poder aliviar sintomas corpóreos sem antes curar a mente. Né? Não dá para aliviar sintomas corpóreos sem curar a mente. Aí eu lembro de um grande pensador, escritor, né? Um poeta satírico, né? Juvenal. Né? Juvenal é citado em muitos meios, né? Juvenal já dizia também lá na antiga Roma que, usando a sua expressão latina, né, muito recorrente, mens sana in corpore sano, para haver um corpo são, precisa haver uma mente sã.
né? E com toda a vida desregada dos romanos, com toda a sua portentosa e até pujança que mostrava, aquela força, aquele conhecimento, aquela sabedoria dos romanos, mas os romanos passou a querer muito pão e circo, né? Divertimento, apenas divertimento, cuidar do corpo, e chega então o escritor Juvenal e diz, não, vocês estão esquecendo que existem virtudes a serem cuidadas, né? Então, vamos cuidar mais da alma também, né? E vamos cuidar da mente. Se não cuidar da mente, não tem como ter saúde, não tem como ter bem-estar, não tem como você ter uma efetividade, né, para a sua saúde. Então, sanidade mental, né, tem que estar ligado. Hipócrates, não poderíamos deixar de citar Hipócrates, que é o grande contribuinte aí do conhecimento na medicina, né, chamado o filósofo médico, né, Hipócrates, o pai da medicina, o fundador dos primeiros postulados, né, de toda a organização da medicina antiga. E até hoje, alguns conceitos de Hipócrates são aceitos, né, a questão aí, por exemplo, dos temperamentos, né, toda essa observação aí na lei dos temperamentos, né, como que o ser humano reage, cada um dentro da sua personalidade, e que não deve ser desprezado, não deve ser desconhecido isso aí. Então, Hipócrates já inscreve-se como pioneiro da medicina psicossomática, dizendo que toda a sua obra ele fundamenta com a necessidade do médico possuir um completo conhecimento do homem, não só da constituição física do homem, como também da psíquica, né, e ainda mais o meio em que ele vive. Olha que interessante. Um médico, aí a gente chama atenção. Um profissional, eu diria, estenderia isso mais a professores, a líderes eclesiásticos e muito mais aos profissionais da saúde. Médicos. E agora imagine, os senhores, um analista, um psicoterapeuta que não trabalha pensando nisso. Olhe bem, Hipócrates já chamava atenção disso aqui, de conhecer a história do paciente, de conhecer onde ele vive, como ele vive, a sua alimentação, a sua organização social. E aqui, doutor Miguel e demais ouvintes, nós entendemos que o ser humano, dentro dessa perspectiva, ele é um ser, né, que ele parte aí a neurociência já valoriza muito isso, valoriza e observa muito isso. O ser humano, ele tem que observar, né, todos os aspectos, né, da psicogênese, da sociogênese, são 4, né, psicogênese, sociogênese, teologênese e os 4, né? Psicogênese, sociogênese, teologênese e a sexogênese. Ok. Então, nós temos aí uma origem, nós temos essa gênese que parte para estarmos bem, né, da psique, do psicológico, das relações sociais, da constituição do sujeito, tão falado na psicanálise, né, inclusive o grande teórico Lacan, né, que traz todo um conhecimento sobre a constituição do sujeito, do meio que ele vive, a sua sexualidade, né, que foi o fiel discípulo escudeiro de Freud, que ampliou, né, muito Lacan, e o ser humano também é um ser espiritual, né, é um ser que ele está voltado por questões de crenças, de alguma forma, de algum fenômeno, de alguma manifestação de crença. E a Organização Mundial da Saúde já determinou, né, no final do século, que a saúde, o que é saúde, né? Saúde não é apenas ausência de doença, né? Saúde não pode ser interpretada somente como ausência de afecções, de doenças, mas saúde, eles dizem, é um completo bem-estar, né? Psicológico, social, né? E acrescentou também o espiritual. Então, o ser humano como um ser biopsicossocial, né? Biopsicossocial. Então, o ser humano, ele está se observando nesse todo. Pode falar.
É a tríade do ser humano, né? Porque a gente, no teológico, a gente entende esse ser humano como corpo, alma e espírito, né? Mas quando nós estamos tratando como a medicina, ou a psicossomática, ou a medicina do pensamento, ou do comportamento, a gente precisa entender que esse ser, na verdade, ele é bio, psíquico e social. Exato. Né? E nessa trilogia, temos aí um grande psicanalista, que foi um dos pioneiros no Brasil, Gastão Pereira. Gastão vai trazer, né, na sua obra, o ser humano fazendo essa abordagem, né? Corpo, alma e espírito do ser humano. Então, olhando essa dimensão, né, do seu físico, né? A doença, ela, antes dela chegar no físico, no orgânico, ela vai ter implicações na psique, no psiquismo. Tá? Então, nós precisamos observar isso. Né? Por último, estamos falando aí da contribuição, né? Eu queria citar aqui o médico Galeno, né? Quem nunca ouviu falar de Galeno, né? Que estuda aí, pelo menos uma introdução, um curso básico na área de medicina, na área de psicologia, de psicoterapias. Galeno, ele no trabalho dele, ele fala sobre os costumes. Ele diz que, ao mesmo tempo, proporcionamos ao nosso corpo uma boa condição pelos alimentos, pela bebida, né? O que nós estamos comendo? Alguém já disse que... Desculpa. Nós somos o que nós comemos. Né? Tudo que realizamos... contidamente trabalhamos para a boa disposição da alma. Então, é aquilo que Juvenal falou lá, né? Os romanos estavam querendo muito só comer, divertir e tal. É isso aí. Tem até uma música que diz, a gente quer comida, a gente quer bebida, a gente quer... Né? E por aí vai. Então, o tempo do pão e circo ainda está muito presente. Esse ano deu uma mexida na humanidade, né? Para entender que o mundo não é materialista somente. Né, que não tem que olhar somente para os bens materiais, que nós precisamos correr para os contratos, precisamos correr para a fama, para os títulos, né, de querer cada vez mais, mas a valorização dessa meditação, dessa introspecção, né, dos valores familiares, dos amigos, de estar próximos a pessoas queridas, que quantos, né, e nós, com todo o respeito, nossa solidariedade, aqueles que perderam entes tão queridos, amigos, né, agora, recentemente, nessa pandemia, eu perdi pessoas tão queridas, pessoas tão amadas, próximas de mim, né, imagino que alguém está ouvindo, teve também essa ruptura, né, que podemos falar um pouco mais sobre isso aí, né, então, o ser humano precisa olhar tudo isso. Nós precisamos ter essa consciência, né? Precisamos ter esse entendimento, né? Que para sermos felizes, não precisamos de muita coisa. Agora, nós temos que saber cuidar de nós mesmos. Né? Como diz assim, cuida de ti mesmo. Né? É uma paráfrase socrática, né? Cuida de ti, né? Cuida de ti mesmo. Por quê? A pessoa médica cuida de ti porque tem muitos querendo cuidar dos outros, mas ele não está preparado para cuidar dos outros porque ele não cuidou de si próprio. Na psicanálise, você sabe que nós temos esse princípio, que a pessoa, para ser um analista, não é só estudar a teoria, não é só ele ler, ele participar de um bom curso, mesmo com mestres e doutores, participar de uma boa grade curricular, de um programa de disciplinas boas. Não é só isso, ele precisa ser autorizado, para ele se autorizar psicanalista, ele precisa ir para o divã. O psicanalista nasce no divã, ele precisa primeiro resolver os seus traumas, ele precisa ter o autoconhecimento, ele está resolvido, né, para depois ele tocar em outra vida, porque Jung já dizia com muita propriedade, né, Dr. Carl Gustav Jung, o grande cientista, médico, psiquiatra e psicanalista. Ao tocar em uma alma, seja apenas uma outra alma, né? Ah, que benção, obrigado por... Conheça todas as técnicas, aprenda todas as teorias, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Você falou a respeito sobre os romanos, falou sobre a observação de Juvenal. Juvenal, na verdade, quando ele escreve, né, sobre isso, ele parafrasa sobre isso aí, ele está combatendo, inclusive, um ensino de Epícoro, né? Epícoro, inclusive, ele falava, comemos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer, né?
E hoje, na pandemia, nós aprendemos que, na verdade, eu tenho ouvido algumas pessoas falar, né, na verdade, que perdeu-se o ano de 2020. Eu vou riscar o ano de 2020. Na verdade, essas pessoas estão perdendo, sim, mas uma grande oportunidade de aprender a conviver com uma nova etapa. Um novo processo de olhar nos olhos dos filhos, de olhar nos olhos dos cônjuges, de aprenderem a verdadeira história do relacionamento. Porque nós perdemos ao longo do tempo essa coisa do calor, de olhar um no olho do outro, de aprendermos a desenvolver uma comunicação não agressiva, não ofensiva, uma comunicação inclusiva, uma comunicação mais assertiva, né, uma comunicação com feedback, né, para que o outro possa entender verdadeiramente aquilo que nós falamos, o calor de olhar dentro dos olhos do outro e poder pedir perdão, poder pedir por favor. Então, nós temos aí presos dentro de casa pessoas que literalmente, é o que você falou, cuidam de muitos, mas não cuidam de ti mesmo e nem cuidam dos seus, né? Foi muito bem feito aí a sua colocação dentro disso. Muito bem, doutor Miguel. E nós precisamos entender que nós estamos vivendo uma inversão muito grande de valores, né? E se a gente não tiver cuidado, a gente se perde no meio de tudo isso, né? Nós nos perdemos, então precisamos encontrar. Quando alguém fala nesse ano tão atípico, né? Esses acontecimentos últimos, nós não estávamos preparados para enfrentar. Essa é a verdade, né? Não estávamos preparados, alguns com mais dificuldades, obviamente, né? E que precisamos muito acolher essas pessoas, porque nós estamos vivendo, o problema não é a pandemia em si, não é o vírus em si, que encontra um agente receptivo, né? Vulnerável, né? Porque é isso que nós queremos falar um pouco mais adiante, mas ela traz uns desdobramentos muito que nocivos em várias outras áreas da vida humana, né? São os fatores desencadeantes, né? Desencadeantes, nós estamos falando das angústias, nós estamos falando dos traumas, nós estamos falando dos sentimentos, e tudo isso devido às pessoas não estarem preparadas, e vem o medo da morte, a angústia da perda, a perda real ou imaginária, né? Que nós temos muito na psicanálise esse conceito de perda real e perda imaginária, né? Existem perdas que são reais, existem perdas que são imaginárias, que está acontecendo muito nesse momento. Alguns não sabem muito lidar com essas perdas, não estão preparados, algumas condicionantes, né? Por ter alguns transtornos, né? E algumas deficiências na formação do ego, ou a palavra não seria deficiência, desculpe, desajustamento, né? Preferimos chamar assim de desajustamento, porque o objeto da psicanálise são as neuroses. Então, as neuroses têm aumentado muito, né, nesse momento de pandemia, e sabemos que há acontecimentos muito dolorosos em famílias, em pessoas em si. As pessoas estão com medo, porque perdeu emprego, perdeu financeiramente, porque não pode pagar as contas, porque deixou de fazer um projeto, dar continuidade a um projeto neste ano, porque perdeu alguém querido, ou com medo também de morrer. Tudo isso, esses fatores desencadeantes, está trazendo todo esse caos, né, dentro da existência humana, né? São conflitos existenciais. Messias, você está falando exatamente sobre o fundo emocional das doenças. Isso é fantástico dentro desse nosso entendimento. No domingo à noite, eu recebi uma interpelação de uma pessoa que eu não tinha muita intimidade com ela. Ela me ligou de vídeo, né, me pedindo que eu fizesse uma oração por ela, né? E como nós somos, né, espirituais, mas nós também somos técnicos, né? Eu fiz uma pergunta para ele: por quê e qual a definição, né? E ele me disse: eu estou com Covid, hoje é o meu 15º dia do Covid, e eu estou dormindo, e no momento que eu vou dormir, eu tenho muito medo de morrer enquanto eu estou dormindo. Ok, para nós, né, nós não temos uma visão somente espiritualista da coisa.
né? E aí, então, vem a pergunta, né? Ou seja, aonde que se fundamentou esta neurose? Porque, inclusive, nós aprendemos dentro da psicanálise, né, e dentro do comportamento, que uma neurose, ela pode surgir aos 60 anos de idade. Mas, na verdade, ela teve o seu fundamento na infância, nos seus primeiros meses de vida, né? Então, ou seja, aí eu fui perguntar para ele, né? O que aconteceu com você, né? Para que você hoje, homem, né, líder de família, está sensível a esse problema, a esse medo de morrer. E aí ele falou, eu perguntei para ele, como que foi o seu relacionamento com seu pai? Ele disse, eu nunca tive pai. Então, ou seja, né, quando nós vamos entender que, na verdade, a coisa não é somente o medo de um vírus, né? Ou seja, a pandemia, ela não naturalmente causou todo esse estrondo. Na verdade, cada um elabora a convivência com a doença ou com um trauma. Às vezes um acidente comigo ou um acidente com outro, ele tem um reflexo totalmente diferente. E às vezes as pessoas fazem a comparação. Por que eu passei pelo mesmo problema e eu estou sofrendo tanto e fulano não está nem aí? Então, ou seja, você está trazendo aí uma coisa muito importante, que é exatamente o fundo emocional das doenças. Continue, então, dentro dessa visão aí, que está muito legal. Bacana. Perfeito, perfeito, pastor Miguel. Essa contribuição que o senhor traz, cada ser humano, ele tem uma resposta, né, diferente às situações, né, a tolerância, as frustrações, né, como que tudo isso, porque essa composição do ser humano, isso vai depender tudo desse histórico que nós já dissemos, né, do meio em que ele vive, das condições ambientais, climáticas, de poluição, da sua própria história de vida familiar, né? E quando eu falo história de vida familiar, sou que é um especialista em constelação familiar sistêmica, sou saber que isso é muito sério, a questão das ordens, né? Não é a minha área ainda, diretamente quero chegar lá, mas a questão das ordens, né? Essa desordem. Hoje, nessa abordagem da terapia sistêmica, isso é muito interessante, mas na psicanálise, Freud já falava de todo o inconsciente, né? Esse inconsciente, essa busca pelo o desconhecido em nós, né? Se você olha na topografia do aparelho psíquico, nós vamos encontrar em cada ser humano lugares que estão lá, né, da nossa vivência. Tudo isso traz uma influência muito grande. Como que nós vivemos? Como foi a nossa infância, né? Como foi a infância dessa pessoa? Quais foram os traumas que ele teve? Quais foram as suas experiências? Como ele foi educado, né? Ele teve um processo de castração, né? Que hoje está trazendo, evidenciando isso na sua vida. O senhor falou da figura do pai, né? Que Lacan fala muito importante sobre essa questão, né? Da figura do pai, né? Por isso nós temos na religião cristã, né? Na questão da fé, essa necessidade dessa busca pelo pai, né, pelo Pai Supremo, porque a figura do Pai, ela é muito importante, né, ela é fundamental na constituição de um sujeito, como que ele constitui a sua vida, como que ele vai lidar com as suas emoções, como que ele vai conseguir ser uma pessoa para fazer o enfrentamento dos grandes desafios que a vida nos impõe. Então, nós sabemos disso. E só voltando um pouquinho, a gente vai entrar com mais propriedade nesse assunto, né? Falando ainda desses promotores da medicina psicossomática que tanta importância trouxe para nós, né? Pitágoras, que todos conhecem aí, grande médico filósofo, né? Que foi importante na matemática, que foi importante na ciência como um todo, ele transitou por muitas áreas, e ele dizia também para a psicossomática, dizia que tinha clara visão dessas correlações, tanto assim que ensinava a Pitágoras, as grandes paixões, como os grandes abalos da alma, pode ser a causa de muitos males físicos, né?
Então, nós temos aí o teórico Cabani, chamado de o pai da medicina psicossomática, que é uma figura que mais se destacou nesse campo de todos os tempos, e que podemos cognominar o pai da medicina psicossomática. Ele foi o grande médico francês que publicou seu livro Relações do Físico e do Moral, né? E na sua obra, diz aí o seu biógrafo, né, que ele pôde reconhecer, né, na obra de Cabanes os primeiros passos de uma ciência que até então não existia. Né? E como não existe para muitos até hoje, é um desconhecimento, eu acho que há um abandono, né, essa parte do ser humano, né, há um abandono hoje por muitos profissionais da saúde de considerar, né, que o ser humano ele é um ser emocional, ele é um ser afetivo, que o pano de fundo das doenças pode estar aí, né? Não queremos trazer um exagero, né? Levar para os extremos e dizer que toda doença ela é emocional, mas podemos dizer que quase todas, e mesmo aquelas que não são diretamente com um desencadeante emocional, ela vai ter alguma implicação. O emocional está sempre aqui tentando equilibrar, porque se ele adoeceu e ele não está bem emocional, a sua resposta emocional não é boa, obviamente ele não vai conseguir vencer aquela doença, né? Os anticorpos, né? As células macrófagas, que são os nossos combatentes, né? Que geram os anticorpos, para destruir esse vírus, para destruir essa célula cancerígena, ele não vai conseguir vencer essa doença. E já entrando nesse aspecto aí, né, da doença em si de cada pessoa, algumas pessoas, eles conseguem ter um prazo muito maior no câncer, viver muito mais anos, ou até superar o câncer, enquanto que outros não. Aqui o senhor falou a constituição de cada pessoa. Como que ele está encarando a doença? Ele vai entrar no desespero? Ele já vai dizer não dá e tal, então ele não vai conseguir vencer da mesma forma, né? A doença é sempre uma resposta das tensões, que nós ainda vamos falar na questão das fases do adoecimento, o processo do adoecer, compreender esse processo, né? Como que precisa ter esse entendimento da doença, porque uma coisa é pegarmos o exame laboratorial e dizer está aqui, né? O bioquímico, o biomédico, entregar para o médico e dizer o médico vai lidar diretamente com o seu paciente para a cura e ele vai dizer a sua doença é essa, né? E muitas vezes também o exame não vai conseguir detectar nada. E aí é uma dificuldade no prognóstico. Mas se não há diagnóstico, não tem como haver prognóstico, correto? Então, não há um diagnóstico preciso, um diagnóstico que seja realmente bem definido, né? Bem definido, uma coisa clara, não tem como. Aí as pessoas chegam e dizem, eu estou doente, mas o médico não descobriu. Aí entra a psicossomática. E o médico tem que ter esse entendimento, essa humildade de entender que, por mais que ele é um profissional que pode ajudar muito a humanidade, as pessoas, ele formou para isso, fez um juramento em, se possível, dar a sua própria vida em prol da vida dos outros, né? Sem distinção de raça, de cor, sem discriminação, sem preconceito, mas ele não sabe tudo, ele não tem como agir em tudo, e aí nós passamos para o fenômeno, né, psicossomático. Como a doença, ela entra nessa área da metapsicologia, né, os fenômenos metapsíquicos, que está além do físico, mas está presente. Então, falando em Cabanes, ele teve essa grande obra, tá? Fez esse grande trabalho, não vou me deter muito aqui, mas os promotores aqui da medicina psicossomática, não vou citar todos, mas só para citar dois muito importantes, né? Quem estuda psicologia, ou mesmo pedagogia, né, que nunca viu falar de Ivan Pavlov, né? O grande criador aí dos estudos a lei do condicionamento, né? Como que a resposta orgânica responde a estímulos que são externos,
né? Quando ele faz ali os seus muitos experimentos laboratoriais, e ele vai testar cachorros, né? Toda vez que ele tocava o sinete ou a campainha, alimentava o cachorro, e toda vez que tocava o sinete, a campainha, o cachorro começava a salivar. É a lei do condicionamento, né? Nós somos condicionados. Então, Pavlov, ele já começa no início do século XX, as grandes descobertas, né? E chega, então, Freud para ampliar, né? Freud vai ampliar de uma forma, assim, grandiosa, de uma forma esplêndida, né? Exponencial, esse conhecimento da psicossomática, que vai verter para a humanidade, né, que hoje é utilizado por médicos, por psicoterapeutas, enfim, por terapeutas de várias abordagens, né, a própria psicologia em si, que vai pegar todos esses termos, todo esse conhecimento do arcabouço freudiano e trazer para a grande contribuição de entender o ser humano. E eu acho que isso é uma questão de humildade, né, nós aceitarmos o que é bom e fazermos bom proveito, desde que seja para ajudar um outro ser humano. Então, quando Pavlov estuda, voltando para Pavlov, as neuroses provocadas em animais, ele vai mostrar através disso, provar, né, experimentalmente, que um conflito intrapsíquico acompanha as desordens neurovegetativas, né, a hipertensão arterial, as úlceras gástricas e etc. Né? Freud ampliando isso aí, ele mostra que os acontecimentos de nossa história pessoal, aparentemente esquecidos, olhe bem, preste atenção, os acontecimentos de nossa história pessoal aparentemente esquecido. Aí nós estamos remontando ao que? Ao grande inconsciente, né? Aquilo que nós não temos consciência aqui no instalar de dedo, no insight, né? Que é outra técnica do freudiana. Mas o que está, então, nessa história de vida, né? O que esses acontecimentos que ficaram esquecidos, eles continuam a influenciar a nossa conduta, nos sensibilizando a certas situações existenciais, né? E quando nós analisamos a topografia e a estrutura da psique humana, traçada por Freud, nós percebemos nitidamente a sua visão, pastor. É importantíssimo nós analisarmos sobre isso, entendermos melhor para saber o que acontece com a gente e o que acontece com os outros, para podermos ajudar melhor. É muito interessante porque as pessoas, na verdade, quando vão ao médico, né, eles, na verdade, estão em busca de uma cura física, porque, naturalmente, o físico foi quem demonstrou. Às vezes o problema é um problema renal, às vezes o problema é um problema endócrino, né? Às vezes o problema é um problema muscular, é um problema cardiovascular, cardiorrespiratório, e então essas pessoas, na verdade, estão em busca de um problema, de uma solução física. E não ligam que, naturalmente, né, é muito interessante, você falou aí de muitos pensadores, eu vou citar aqui Bert, né, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, como psicanalista e também como constelador. Bert, ele vai dizer que a cura segue o mesmo caminho da doença. Ela começa no íntimo e passa para o corpo. Então, nós sabemos que nós temos aí, né, glândulas suprarrenais, nós temos aí o hipotálamo, nós temos o tálamo, nós temos o córtex cerebral, nós temos o sistema simpático, parasimpático, sistema endócrino, enfim, né? E nós sabemos que tudo isso tem uma influência sobre o nosso organismo, sobre o nosso comportamento. Nós temos aí os neurohormônios, né, que vão se formar em o nosso organismo, para poder gerar endorfina, gerar dopamina, gerar noradrenalina, né? Então, nós sabemos que vai gerar o cortisol, tem o cortisol que vai cooperar para o sono, tem aquele que vai tirar o sono, tem a endorfina e a noradrenalina que é positiva, tem a negativa, ok. Mas essas pessoas, na verdade, eles não têm conhecimento disso, né? Mas tem algo acontecendo físico no organismo deles. E quando estão diante do médico, o médico faz diversos exames, né? E vai lidar exatamente com algo muito importante, que você acabou de dizer aí, que a doença, na verdade, ela passa por um problema muito sério.
Alguém perguntou aqui, né, qual seria a dica para pessoas que estão sofrendo de ansiedade por uma mudança repentina devido ao Covid. Tem pessoas que vão, até minha esposa, inclusive, perguntou, tem pessoas, a pastora Gislene, inclusive, colocou ali sobre a importância de nos amarmos primeiro, né? Então, ou seja, é muito importante, na verdade, essa constituição ou a construção do ser. O ser que se constrói dentro de uma identidade e, naturalmente, quando você falou aí do aparelho psíquico, da formação do aparelho psíquico, né? As pessoas que não compreendem essa topografia aí, né, que você disse, né? Então, ou seja, o inconsciente, o consciente, né, o pré-consciente, o material recalcado, essas fases edípicas, né? O complexo de Édipo, a fase oral, né, que é aquela primeira fase que a criança está mamando, a fase anal, que a criança começa a controlar, né, as fezes, a urina, a fase fálica, né, que é uma fase intermediária ali, a fase genital, e depois a puberdade. Então, ou seja, essa construção que vai se dar, né, dessa formação do ser, dessa formação do sujeito, como diz Lacan, né, ele está sempre em busca de um outro sujeito. Está sempre em busca de alguém. E nós sabemos que, né, essas deficiências, elas vão se dar, né, exatamente em rupturas que são dessa formação. Quem é a figura do pai? Como foi a figura da mãe? Quem foi mais do que quem? Quem se colocou dentro dessa formação? E aí as pessoas não compreendem. E aí você disse, né, você citou ali Jung, né? Quando Jung diz, né, conheça todas as teorias, saiba todas as técnicas, mas ao tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, o que você disse, né, que ali no divã, né, ali o paciente na clínica, porque não adianta você ter muita teoria, mas você não ter o paciente na clínica. Não adianta você ter um título de doutorado, igual você é um clínico especialista já em clinicar muitas pessoas, mas a gente sabe que hoje tem muitas pessoas teóricas dominando títulos, né? Mas simplesmente não com a vivência e não com o olhar, né? Com o olhar do outro, com o olhar para a necessidade do outro, né? Fala um pouco sobre isso aí, sobre essa coisa do sujeito, para a gente poder concluir. Já são 22 horas, nós temos 1 hora de live já. Doutor Messias? Já temos 1 hora, passa rápido, né? Já temos 1 hora, justamente. Então, vamos lá. Agora, a sua fala... Pode ficar à vontade. Muito bem. A fala do senhor remete a um princípio basilar da cura, por que não dizer da cura, né? Da cura psicanalítica em especial, mas de qualquer Está tendo outra abordagem, okay. Uma cura pelo amor. Quer dizer, se não tiver o amor ele é condicionante do respeito, né? Quando nós respeitamos, nós amamos, né? Quando nós aceitamos os limites do outro, nós entendemos e a escuta especializada também ela nos remete a isso, porque para escutar o outro é preciso você ter amor. Para entender o outro, é preciso escutar, né? O senhor está dizendo que hoje, inclusive, nós estamos vivendo uma ruptura também de toda essa aproximação das relações afetivas, que as pessoas que querem estar perto de quem ele ama, que às vezes ele está proibido, de dar aquele abraço, né? Até mesmo um aperto de mão. É um momento que as pessoas estão se negando a isso, né? Por uma prevenção, obviamente, e até em outro lado, por um medo, mas nós entendemos que isso está acontecendo. Então nós vamos entender esse processo de tudo isso, né? Vamos entender que para poder ajudar alguém, é preciso que a gente também entenda esse outro. E falando na psicossomática, que é essa interação de corpo e mente, né?
uma mente saudável, ela vai atrair também para o corpo, né, condições dele se curar, dele estar também saudável, e para isso tem que haver todo um esforço de nossa parte, né, para que haja essa liberação que o senhor falou dos hormônios, que são chamados hormônios da felicidade, né, a tríade dos hormônios da felicidade, ocitocina, dopamina, serotonina, esses hormônios do bem-estar, da felicidade, que nós, enquanto que sabemos que é inevitável, mas o estresse é um aliado, é um companheiro do dia a dia, mas nós temos que ter o cuidado com ele, temos que saber, porque a dose, a diferença entre a cura e o que mata é a dose, entre o remédio e o veneno, né? Então, é a dose. Então, temos que saber como lidar com as nossas emoções. Hoje não se fala mais em quociente intelectual, né? Não é tão mais importante. Na neurociência, hoje é tratado da inteligência emocional, né? De sabermos lidar com as nossas emoções. Será que estamos lidando bem com as nossas emoções? Será que estamos contribuindo para que o outro também ele encontre esse lugar, né, acalmando as pessoas, né? Já dizia a sabedoria bíblica de muitos anos atrás, uma resposta branda acalma o furor, né? Mas uma palavra dura suscita a ira, né? Provérbio de Salomão. Então, como nós estamos nos relacionamentos, as pessoas estão muito nervosas, as pessoas, principalmente nesse período, né, dentro de casa, os familiares, então nós precisamos entender que é preciso ter um pouquinho mais de tolerância, né, de associar mais essa questão, né, e poder levar uma vida mais leve, uma vida mais saudável, uma vida mais prazerosa. Eu estava atendendo um paciente hoje e esse paciente eu pedi que ele fizesse um teste através de uma análise que eu faço, que é a análise de desenhos. E esse paciente estava dizendo da difícil convivência com ele e a companheira dele dentro de casa, que ela está nos períodos período fértil, né, da menstruação, né, e diz ele que ela estava insuportável. Eu pedi, então, que ele fizesse um desenho e eu pude observar que todas as mulheres da vida dele tinham o mesmo traço. Ou seja, né, ele tem uma resistência com todas as mulheres. Isso eu digo mãe, eu estou dizendo a filha, estou dizendo a esposa. Todas as três mulheres, ele fez um acento importante nessas pessoas. Então, eu fazendo uma leitura com ele, uma vez que ele é meu paciente, né? Eu fazendo uma leitura com ele da dificuldade de relacionamentos que ele sempre teve com mulheres. Então, você, inclusive, você falou a respeito da cura, mas uma coisa que eu gostaria que você falasse para a gente poder também acentuar são as fases do adoecimento, né? E depois também para a gente poder fechar a questão dos tratamentos, dos sintomas e das causas. É muito importante a gente falar dessas fases do adoecimento dentro da sua visão, dentro do seu conhecimento da psicossomática aí. Correto. Eu quero, então, iniciar essa fala, né, dizendo que, antes de qualquer outra coisa, já nos temos isso em mente, e que os nossos sentimentos que são negativos, eles são muito prejudiciais para a nossa saúde. Então, evitar... Estava ouvindo uma reportagem recentemente de pessoas que chegam aos 100 anos, centenários, né, com saúde, vivendo bem, e um senhor disse assim: eu não tenho mágoa de ninguém, é um princípio que ele adotou para ele, eu não guardo ressentimentos. Então, as mágoas, os ressentimentos, os desentendimentos são tóxicos, né? São tóxicos, e isso faz com que, né, esse hormônio chamado cortisol, o cortisona, que é produzido nas suprarrenais, que ele é necessário para o corpo, mas quando está sob tensão, a pessoa passou um momento de raiva muito grande, ou de um medo, uma fobia, uma tensão emocional, ele vai subir o seu nível muito grande, e ele acaba trazendo aí, sendo tóxico para a pessoa, e a pessoa vai realmente... não consegue, né? Ele não vai conseguir relaxar, ele não vai conseguir, então ele entra nessa fase de tensão.
né, que nós vamos falar agora das fases do adoecimento, e é o que tem acontecido, não vamos entrar nesse particular, mas a síndrome de burnout, né, burnout é um negócio muito sério, é um caso muito sério, né, que tem levado muitos líderes, muitos profissionais, né, diga de passagem, pastores, né, por último começou com professores, com policiais, depois professores, foi para o pessoal da saúde, médicos, emergencistas, né, que começou, inclusive, como transtorno, né? Burnout começou como transtorno e depois passou para síndrome, e hoje, na verdade, nós temos muitos profissionais, como você mesmo disse, principalmente policiais, professores e pastores, né? Último, pastores. Que estão, na verdade, diretamente com esse problema. Então, para que você entenda, a palavra burnout, né, na verdade, ela se chama esgotamento, ou significa queimar até o fim, né? Queimar por dentro, de dentro para fora. Como se fosse uma chama que fosse queimando e acabasse, não tivesse mais nada para queimar. Então, tem pessoas que literalmente estão esgotadas das suas emoções, o seu trabalho se tornou um local de sofrimento, a sua casa se transformou um local de angústia, porque essas pessoas estão sofrendo e elas precisam de procurar a ajuda de um profissional em psicoterapia, um psicanalista, um psicólogo, um psicoterapeuta, para poder te ajudar a lidar com esse comportamento e trabalhar essas fases neuróticas e psicóticas na sua vida. Doutor Messias, me ajuda aí. Muito bem, pastor. Para manter o que nós temos dentro de nós, que é a homeostase, né? A homeostase, que é o equilíbrio, isso já foi descoberto por Hipócrates. Montamos novamente a Hipócrates. Né? A homeostase é o equilíbrio do organismo para manter a saúde do organismo, para manter o equilíbrio, né, das funções vitais em funcionamento aceitável, em níveis aceitáveis. Né? Quando você deixa que o cortisol sobe, ele vai aumentar o estresse, e o estresse leva à morte. Então, o estresse é o pior de todos. Né? Mas tudo isso tem uma causa. Né? Por que isso está acontecendo? O que trouxe o estresse? Qual foi o fator desencadeante? Então, nós devemos observar. E quando falamos na síndrome de burnout, nós temos aí não só os profissionais, mas hoje pessoas que têm uma sobrecarga, uma pressão muito grande no trabalho, enfim, pode surgir. Qualquer pessoa deve estar atento, porque a pessoa não sabe, ele desconhece. Porque quem fala, eu estou com burnout, ele não tem, né? Ele não tem a síndrome, ele não está com esse... O que é? O senhor já disse muito bem, burnout é um estresse generalizado, né? Generalizado, que vai queimando a pessoa, até leva ao suicídio, até a pessoa esgota todas as suas forças. É algo terrivelmente perigoso, prejudicial. Então, nós temos que, qualquer um de nós, se não cuidarmos, podemos chegar a uma situação dessa. Mas falando nas fases do adoecimento, para conhecermos aqui, né, não dá para nos determos, o assunto é muito abrangente, né, e quero crer que a gente pode ter outras oportunidades, mas vamos nos deter aqui, que quando a gente começa a adoecer, você tem uma gripe, você teve uma infecção. De onde está vindo isso aí? De onde está vindo essa dor? Por que o vírus encontrou uma porta aberta e entrou? Então, tudo isso está ligado aí aos sintomas, né? Aos sintomas que vai gerar a causa. E nas fases do adoecimento, vai ocorrer o desequilíbrio interno, né? Já falamos da homeostase, o equilíbrio do organismo, né? Que existe em nós, mas quando há esse desequilíbrio, vai desencadear fatores que vai levar ao desequilíbrio interno, gerando todas as fases do adoecer. E quais são essas fases? Nós temos 4 fases. A doença, ela não chega assim, já é doença, já estou morrendo, ou já estou mal, né? Como que veio essa doença? Então, olhe bem, obviamente já falamos de todo o histórico de vida da pessoa, tem que se observar as questões da genética, né? A genética hoje ela é muito importante, né? A árvore genealógica, né? Fazer todo esse experimento aí, mas o processo de adoecer, ele é lento, e ele obedece essas fases. Ele é lento e é gradual, né? Passando por essas 4 fases, sendo a primeira fase a tensão emocional. Você teve um desencanto, você teve um momento de raiva que às vezes foi incontida, né? De algo que estava também reprimido,
senhor falou do recalque, né, está nessa área do inconsciente, a pessoa teve algo que estava reprimido, então ele chega e ele, num gatilho, né, um gatilho psíquico, um gatilho psicológico que vai desencadear uma tensão, ele vai ter uma raiva grande, ele pode ter um medo, ele tem um surto, ele tem uma fobia, enfim, várias questões que trazem a tensão emocional. Aí está iniciando a doença, tá? Ainda não tem, ela pode ser controlada, ela pode ser cuidada quando se conhece, porque ela já começa a alterar o metabolismo, já se começa a ter, e aí está o processo da somatização, que a pessoa pode ter uma dor de barriga, né? Ele pode ter uma taquicardia, né? Um pânico, né? Desencadeado por pânico, aí a gente já junta aqui no pacote, aí está a somatização, que difere da doença psicossomática. A doença psicossomática já vai ser nas outras fases. Se o senhor perguntou alguma coisa. Interessante também saber que os sucos gástricos são gerados, inclusive, nesses processos que vão gerar problemas renais. Então, muitas pessoas que têm problemas renais, né, como você disse aí, né, os pequenos sentidos, né, como você disse aí, que a pessoa começa a ter essa coisa do contra-choque, as partes das reações do organismo, né? Então ele tem uma dor de barriga, ele tem uma dor de cabeça, ele tem uma taquicardia, ele tem uma sudorese, então são processos de desencadear uma doença que vai começar a somatizar. E é interessante você chamar atenção para isso aí. Exato. Aí vem a segunda fase. A segunda fase já é o distúrbio funcional, né? No distúrbio funcional, a pessoa ele tem aí alterações fisiológicas que são as mesmas que ocorrem na primeira fase, porém, elas diferenciam quanto à sua intensidade, né? Porque eles são muito maior nesta segunda fase. Esses sintomas, que por essas alterações podem ser inúmeros, como, por exemplo, a dor de cabeça, que é muito mais intensificada, né? Enxaquecas, dispneia, a rouquidão, né? A tosse, a tontura, a palpitação, a azia, os gases, né? A prisão de ventre, a diarreia, a dissúria, a frigidez, a impotência, as aftas e as esquimoses, que são as manchas roxas, a nossa derme, a nossa pele, ela fala o tempo todo. Então, principalmente pessoas que têm menos melanina do que eu, é muito mais comum. Não que quem tem uma pele com mais melanina não vai aparecer alguma coisa, mas é mais comum nas pessoas de pele mais claras. Então, as manchas roxas, entre muitos outros sintomas, já nessa fase funcional. O corpo está falando, está gritando, né? Está havendo aí a linguagem corporal, e é preciso que dê atenção a isso, né? É preciso que conheça os pais, conheçam os filhos o que está acontecendo, os cônjuges um no outro, por que está um pouco mais nervoso, o que está acontecendo, qual é o pano de fundo, por que desencadeou isso, o que está acontecendo. E aí, quando nós não temos o conhecimento, ou quando nós somos intolerantes, então vai gerar aí até, muitos lados, até a violência, lamentavelmente. A violência do abandono, a violência, muitas vezes, né? Passando à terceira fase, que é a terceira fase é a alteração celular, onde ocorrem alterações laboratoriais. Já em alguns exames, já vê que algumas células, elas já tiveram uma alteração, já aparecem em alguns exames, porque já passa para o campo fisiológico, né? Então, o processo do adoecimento está na terceira fase, né? Há uma alteração celular, né? Essa alteração foi devido à persistência dessas alterações fisiológicas que vão iniciar a contenção emocional. Mas as necessidades não foram satisfeitas, né? Se não foi resolvido, já nesse campo aí, já nesse processo da segunda etapa, a terceira etapa, né, a terceira fase, logicamente, não consegue ter o equilíbrio refeito, né? Se o equilíbrio não for refeito, já serão encontradas alterações, alguns dos exames complementares, realizados rotineiramente. Haja vista a ocorrência de lesões celulares, de algumas
dosagens bioquímicas de metabólitos, por exemplo, já podem revelar-se alteradas. Então, nessa fase aí que ocorre a alteração celular, né, e já dá para verificar em exames essa alteração. Ainda não é a doença propriamente dita, porque ela vai chegar na quarta fase, com a lesão anatômica. A lesão da destruição celular, chamada também de lesão anatômica, ou lesão celular. Aí a doença propriamente dita. Aí instalou-se uma doença psicossomática. Uma úlcera. Entendeu? Até então era somatização, até a segunda fase. Na última fase, aí temos que fazer essa distinção. A doença psicossomática, porque ela é uma doença que está agora no físico, no campo físico, né, orgânico, mas ela foi desencadeada por um fator, né, que foi aí predisponente do psicológico. Houve uma predisposição. Quando o que a mente não resolve, o corpo ele não tem como ele resolver, né? Ele não é obrigado, ele não é a função dele resolver o que está no campo das nossas emoções, né? Então, quando nós não resolvemos esses conflitos, o corpo vai sentir e pode haver a doença. E na terceira fase, voltando um pouquinho aqui, até a terceira fase, a pessoa está com aquele sentimento de que ela está doente. E ela vai ao médico, ela está realmente, né, não é frescura, como alguns acham. E o médico diz, não tem nada, o exame não acusou nada. E ele diz, mas eu sinto, eu estou doente, né? Aí nós entramos para o campo da psicanálise de transtornos, porque nós temos aí o hipocondríaco, né, e o histérico. O histérico ou histriônico. O hipocondríaco é alguém que realmente ele tem a percepção da doença, ele tem medo da doença, ele quer se curar, né? Não é um maníaco somente por doença, não, ele quer se curar, ele tem medo de adoecer, por isso ele fica procurando, ele faz exames rotineiramente, né? Ele está bem, mas ele diz, eu estou preocupado. Imagine agora nessa pandemia, como que as pessoas estão dizendo, eu quero comprar um kit, eu quero cloroquina, eu quero azitromicina, eu quero a ivermectina. Eu ainda não tomei, estou dando exemplo, que as pessoas estão dizendo. Eu acho que é ideal. Ok, mas as pessoas estão com medo, né? Estão hipocondríacas. Né? Eu tenho gente assim. Pois não. Pode? Ok. Existe o hipocondríaco, né? Esse que verdadeiramente ele vive à procura de remédios o tempo todo, né? Mas também existe aquele que é prevenido, né? Ou seja, ele entende que ele está passando por uma fase de complexo, né? E ele então vai procurar se precaver e tomar os remédios que são necessários. O hipocondríaco é aquele que literalmente ele vivencia o tempo todo essa sensação de estar doente. Né? Então, por isso que essa palavra hipo, né? Exatamente porque o sistema dele fica o tempo todo atento. E aquele que, naturalmente, ele simplesmente ele se precavê e ele antecipa a um outro problema. Você falou aí a respeito de roxidões na pele, né? É muito interessante as pessoas entenderem isso. Roxo não aparece à toa. E as pessoas falam assim, meu Deus, parece que eu bati a perna em algum lugar, o braço, e eu não lembro. Na verdade, é o quê? Na verdade, é exatamente a somatização de uma descarga neurológica, de uma descarga psicossomática, né? Então, as pessoas têm que estar atentas a esse comportamento aí. Doutor Messias, vamos finalizar, falta 10 minutinhos somente, né? E nós queremos fechar para poder também dar uma boa noite para o pessoal e você vender o seu peixe aí, que eu acho que vale muito a pena você falar do que você tem aí também para todo mundo. Muito bem, doutor Miguel. Estamos falando aí, obviamente, né, boa contribuição do senhor. Quando eu citei aí um exemplo das pessoas nessa pandemia estarem buscando, quero dizer que a prevenção, já dissemos lá no início, ela é necessária, né? É muito mais barato. Né? Prevenção é um remédio que é precoce, né? Evita, né, que é o avanço da doença. Quando eu falei hipocondríaco, potencializa para o hipocondríaco isso aí, né? Potencializa, né? Ele vai, hoje está com muito mais medo de adoecer, porque ele já é hipocondríaco. Então, ele vai buscar muito mais e ele já vai achar que ele está doente. Né? Nós estávamos dizendo, o agente receptor,
do vírus, né? Por que nós temos aí cifras aí, nós temos índices, né, que se passam na mídia e tal, de que, lamentavelmente, chegando a 80 mil, né, desconhecemos os números reais, mas durante todo esse tempo, e graças a Deus estamos chegando ao pico, já essa concepção de que agora começa a achatar a curva, né, começa a descer, não como os demais países, mas começa a descer lentamente, e nós estamos caminhando agora para descobrimento também de vacina e tal. Esperamos em Deus que sobreviveremos, né, ainda com algumas perdas, mas chegaremos lá. No entanto, deixando essa observação aqui, nós temos que as pessoas, elas adoecem muitas vezes por estarem mal resolvidas, né? O estresse repetido, né? Você tem as pessoas que têm traumas repetidos, abusos repetidos. Os meus clientes que são portadores de síndrome de pânico, quando a gente consegue detectar síndrome do pânico, no cliente da gente, a gente vai, geralmente está ligado, não quero dizer todos, mas a grande maioria está ligado, eu já sei, eu vou investigar, eu já imagino isso aí e consigo chegar a essa conclusão. A história de vida dele, abuso, né? O senhor trabalha aí, né, com esse programa da infância protegida, né, com esse movimento excelente, maravilhoso, parabéns mais uma vez a todos que compõem evento aí, né, de proteção às nossas crianças, mas o abuso, né, o abuso sexual, o abuso do abandono, o abuso das suas múltiplas formas, né, ou mesmo um trauma que a criança sentiu em alguma fase da sua vida, vai desencadear aí na sua fase de entrando para a juventude, ele vai começar a ter um pânico, né? E falando nessa histeria, nós falamos de hipocondria, que depois falei que ia falar da histeria, que é o histriônico, né? Que é alguém que faz mesmo um teatro, ele quer chamar a atenção, ele até consegue vivenciar ou consegue imitar, teatralizar, em outras palavras, né? Ou que mostra que o filho tem, a mãe que mostra que o filho tem, porque ele quer chamar a atenção, ele quer esse histriônico, ele é muito mais dramático, né? Ele é melodramático, então ele quer chamar a atenção. Às vezes ele está precisando de uma atenção também. É claro que um analista tem que observar tudo isso, né, e acolher, né, a gente precisa acolher. Às vezes ele está querendo chamar a atenção porque ele tem uma necessidade, né, não compensada, não preenchida, mas esse histriônico, ele já leva para esse lado, que é diferente do hipocondríaco. O hipocondríaco, ele pode ter mesmo a doença, ele tem medo da doença. Agora, o histriônico, né, ele tem uma histeria de conversão, assim Freud chamou na psicanálise, a histeria de conversão. Lá no seu primeiro caso, da Ana O, que ela, né, tinha aquela histeria de conversão, né, que ela ficava paralisada, que ela tinha afasias, né, a fala ficava diferente, todo esse tipo de coisa. E nós temos pacientes, quando eu lembrei do transtorno de pânico, fazendo aqui uma conexão, né? O transtorno de pânico é isso, às vezes o cliente, ele fica paralisado em algumas situações, ou ele chega com um jovem, né, um menino, ele chega meio que envergado como se ele fosse um idoso, né? Ele anda assim, às vezes mancando, né? Ele manca, é a histeria de conversão, isso é a histeria de conversão. Né? Ele consegue processar nesses mecanismos, não seria mecanismo de defesa do ego, né? Mas nessa histeria de conversão, ele se torna um histriônico, e é preciso avaliar bem e entender, né? Porque no transtorno de pânico a pessoa pode ficar totalmente paralisada, por alguns momentos perder a fala, né? A taquicardia que o impede, e quando nós dissemos que chega no médico, a pessoa, ele quer encontrar ali uma solução e não tem o exame, né, o ecocardiograma, todos os exames ali de cardiopatias não deu nada, cardiorrespiratórios, né, não deu o resultado esperado, porque é uma doença psicossomática, é uma somatização ainda, né, não houve alteração celular, mas o transtorno de pânico leva a isso, a pessoa pode ficar paralisada, pode ter a histeria de conversão, né, e algo não é fácil de ser encontrado para o prognóstico, né, então,
às vezes há um caminho a ser percorrido pelo analista, né, pelo psicoterapeuta, e ele precisa caminhar junto com o seu analisando, né, o seu analisante, levando ele a estabelecer essa aliança terapêutica, né, esse setting terapêutico, que haja transferência, que haja catarse, né, que haja sublimação, todas essas técnicas aí do avanço, né, para chegar à cura, para chegar ao tratamento de fato. Para isso, há que haver uma perícia, um domínio da técnica, né? E isso a psicanálise é considerada, o analista tem que ser como Sherlock Holmes, né? Dos filmes americanos, o grande investigador, né? Ele precisa investigar tudo isso, né? E um médico que vai olhar com esse olhar clínico, aí nós temos que ter esse olhar clínico, que vai além. O olhar clínico não é olhar para o paciente e apenas através do exame laboratorial. Veja que até algumas décadas atrás, os médicos eles tinham muito contato físico, ele conhecia a doença pelo contato, né? Já está doendo aqui, né? Então, e acertava, né? Claro que tínhamos muitas ainda restrições, né? Em equipamentos, né? De biomédicos, de equipamentos de biossegurança, enfim. Mas hoje não há muito esse contato, não há nem escuta, né? Se já dissemos que é uma cura pelo amor. Doutor Messias. É interessante nós analisarmos tudo isso e saber que, para evitar hoje o estresse, né, que é esse aliado e a ansiedade, nós temos que cuidar. O conselho é esse: procure ajuda quando necessário, não deixa chegar a essas consequências desastrosas, né? Vamos procurar ajuda. Quando nós precisamos, temos que procurar ajuda. Então, procure os terapeutas, procure os psicanalistas, procure os psicólogos, né? As terapias de abordagens que você mais se identificar, porque a função de um terapeuta é explicar a abordagem dele, né? É para ver se o paciente, respeitando o seu paciente, guardando o sigilo, né? A ética profissional, né? Não colocando seus valores sobre o outro, não fazendo prejuízos, preconceitos, né? Preconceitos que trazem prejuízos, né? Juízos antecipados. Então, temos que considerar tudo isso aí. Pode falar, finalizando aqui, porque agora já deu 1h30 e 31, né? Então, ou seja, para poder finalizar aqui, é interessante que no aparelho digestivo nós temos problema de intestino preso, gastrite, problemas renais e úlcera. No aparelho circulatório, pressão alta ou baixa, problemas cardíacos, varizes. No aparelho respiratório, tosses, alergias, bronquites e asmas. O aparelho endócrino, obesidade, disfunções hormonais, problemas de pele. No aparelho reprodutor, impotência, infertilidade e disfunções. O aparelho locomotor, dores musculares, problemas nos ossos e tendões. Sistema nervoso, dor de cabeça, enxaqueca e depressão. Então, é muito interessante você identificar alguns desses problemas em você e procurar, em primeiro lugar, né, um médico, fazer todos os exames possíveis, tá? E também buscar um psicoterapeuta. Algumas dicas... Bem lembrado, só um parênteses, bem lembrado que quando há afecções, quando há alteração celular, o médico tem que intervir. Né? O psicoterapeuta, há uma cooperação, né? Há um esforço dos dois lados, e podemos dizer, um convênio, que ambos podem ajudar. O terapeuta, e o médico inteligente, ele vai dizer, se é psicossomático, ele vai dizer, procura o psicoterapeuta. Né? Agora, o psicoterapeuta não pode segurar achando que ele pode fazer tudo. Se é uma causa psiquiátrica, como nós temos muitos pacientes que trata com a gente, que faz essa dobradinha, né? Psiquiatra, terapeuta. E as afecções que é para a área da medicina orgânica, né? O clínico geral, o cardiologista, o infectologista, enfim, cada área vai cuidar do seu, ter essa consciência, ter eu acho que essa percepção. É muito interessante essa coisa da multidisciplina em todo profissional. Ele entender que ele não é sozinho e que ele precisa de um corpo de profissionais.
né? Então, às vezes, o problema vai ser para um fonoaudiólogo, às vezes vai ser para um fisioterapeuta, às vezes vai ser para um cardiologista, para um endócrino, e, enfim, pode se tratar todos ao mesmo tempo, e o terapeuta ou psicoterapeuta está também inserido dentro desse processo. Lembrando bem que abrir o coração para perdoar, para amar a si próprio, para olhar no espelho, olhar dentro... É um grande remédio. Curar a sua própria alma, curar a sua própria identidade. Gente, eu recebi aqui o Dr. Messias, uma pessoa fantástica. Se a gente ficar aqui, nós vamos ficar 2, 3 horas batendo papo aqui, mas tem limites, né? Mas é muito interessante, você que é um terapeuta, você que é um psicanalista, você que tem aí a sua formação em psicanálise ou que está fazendo a sua formação em psicanálise, o Dr. Messias, ele é presidente da APSIC, Associação Psicanalítica Capixaba. Então, você pode entrar em contato com o Dr. Messias, tá? Você pode se filiar à Associação de Psicanálise dele. Você também que está em todo o Brasil e quer fazer um curso sério de psicanálise, o Dr. Messias, através da NUPSIC, né? Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise, ele também dá o curso de psicanálise. Então, você que quer, né, se formar em psicanálise, procure, entre em contato com o Dr. Messias, tá bom? Então, gente, muito obrigado, você que esteve até aqui agora conosco, você que esteve somando conosco, entrou aqui diversas pessoas, referência, pastor Niles Castimberg, lá de São Mateus, né? Um abraço, amigo. Pessoa fantástica também, minhas pacientes que estão comigo aqui, pastora Gislene, né, que é diretora da escola, vice-diretora da escola Getsemane aqui, da Igreja Batista Getsemane, enfim, Dinalva, Sandra Andrade, né, meus filhos, minha esposa, enfim, Daiane, minha paciente, já falei o nome de outros aqui anteriormente. Doutor Messias, muito obrigado, suas considerações finais para nós, então, encerrarmos a live de hoje. Eu agradeço aqui de todo o coração, de corpo, mente e alma, né? Trilogia. Dizer que sou muito feliz, agradecer às pessoas que tiveram a bondade e a paciência também em nos ouvir, né? E que possam ter um proveito aí de alguns conhecimentos que vocês aqui, não que vocês não tenham, mas que puderam aprofundar mais, que puderam ampliar o seu conhecimento. E isso é ótimo, né? E nós estamos à disposição. Pena que eu não consigo visualizar quem entrou, porque eu tenho aqui os meus acadêmicos aqui do percurso de formação em psicanálise que estariam participando, né? Deixo o meu abraço se eles estiverem vendo, né? Alguns amigos pastores, né? Nós temos alguns de algumas regiões distantes do nosso Brasil e também aqui da região nossa, né? Nós temos pessoas aqui da minha cidade, Aracruz, a minha família que está em outros lugares também, em municípios aí diferentes, né, parentes, e que ficaram de participar. E como eu não tenho acesso aqui para ver quem está participando, né, mas eu deixo um beijo, um abraço e como diz o mineiro, um beijo e um queijo, tá? Não pode faltar. O bom mineiro. Sou mineiro. Muito obrigado, então, a todos. Ficamos por aqui nessa noite. Espero que você tenha aproveitado bastante o conteúdo. Está aí o meu link. No meu canal você tem outros vídeos aí sobre pedofilia, sobre erotização, sobre a ideologia de gênero, sobre também o relacionamento familiar dentro da linha da constelação familiar sistêmica. Se ainda não se inscreveu, inscreva no canal, dá um like, tá? Será muito importante a sua participação por aqui. Doutor Messias, mais uma vez, beijo no coração, beijo para toda a família. E você entre em contato comigo ou então diretamente com o Dr. Messias, se filie à Associação de Psicanálise ou então faça diretamente o curso de psicanálise com a NUPSIC, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise, e se afilie à APSIC, né? A Associação de Psicanálise Capixaba, e com certeza você vai estar bem respaldado com jurídico, com a área social, né? Com toda a área didática, né? Que a APSIC, inclusive, dá cobertura, não é isso? Muito bem, doutor Miguel, isso mesmo, estamos ao inteiro dispor
podendo contribuir com as pessoas que amam essa ciência, quer contribuir com outras pessoas, né, quem tem esse intento de poder contribuir. Estamos aqui para auxiliá-los, para estarmos juntos nessa caminhada. Meu abraço, muito obrigado. E concluo dizendo aí que Cristo disse lá em Marcos 9, 27, ao que crê tudo é possível. Muitas coisas são impossíveis, humanamente falando, mas ao que crê tudo é possível. Vamos acreditar, esse é um dos nossos princípios, né? E que não deixa nenhuma raiz de amargura brotar em si, para que, brotando, vos perturbe e outros sejam contaminados. Então, vamos cuidar, vamos amar mais, tá? Vamos cumprir aí a palavra do Juvenal, mente sã no corpo são, ter uma mente sã, uma mente sadia, né? Livre de todos esses sentimentos negativos, de todas essas... e se curar. Procure um autoconhecimento, procure conhecer você para ser cada vez melhor, procure fazer análise, né? Tragam pessoas que também você quer ajudar dessa forma, levando, claro, a Cristo, ao Evangelho, que é a fonte principal, mas tem coisas que há demandas, como o senhor disse, a multidisciplinaridade. Então, nós precisamos reconhecer isso. Ninguém é uma ilha, nenhum homem é uma ilha em si, ninguém consegue fazer nada sozinho, há um esforço conjunto e nós temos que entender isso, tá certo? Meu abraço. Muito obrigado, um beijo a todos. Deus abençoe, pastor. Bye, bye. Todos, muito obrigado até aqui. Boa noite para vocês. Finalizar? Boa noite.